Rapaziada, hoje eu vou reagir, vou conversar sobre o filme que saiu agora e tá fazendo muito alvoroço aí, tem muita galera que tá curtindo bastante, tá? Filme dos Predadores, Assassinos de Assassinos. Essa nova franquia dos Predadores vai estar na Disney Plus, ou na Hulu aqui na América do Norte. E eu trabalhei durante um pouco mais de um ano nesse filme. Eu tenho aqui um dog tag que eu peguei aí no screening, né? Esse daqui é o ícone da The Third Floor. Warehouse é o nome do projeto, tá? Quando você trabalha num projeto ou de VFX ou algum filme específico, obviamente você não vai chamar o projeto do nome do filme. Aliás, o nome do filme só veio à tona aí no final da produção, que eles chegaram realmente na conclusão qual nome eles queriam usar. Esse vídeo vai ter spoilers, então já tô avisando aí, tá? Eu não posso cortar meu reel. Meu reel seria todos os clipes de coisas que eu trabalhei durante o filme, até 3 meses depois da produção ter saído. Então, pra vocês terem noção, eu tenho que ter muito mais cuidado aí com o que eu falo pra vocês e com tudo que eu mostro, mas eu vou falar hoje sobre um pouco de como foi a produção do filme e talvez eu vou fazer aqui algumas dúvidas básicas aí que todo mundo tem. Vai ter sequência, isso e aquilo. Cara, não sei, não depende de mim, tá? O departamento de previsualização serve pra primeiro criar a história, então um departamento extremamente criativo e basicamente traduzir essa história no que seria uma primeira versão do filme, tá? E nesse filme específico, no Predadores, eu trabalhei no Finals, né? Finals seria o que vocês estão vendo aí, tá? Eu fui a única pessoa do time que trabalhou em 3 departamentos diferentes. Eu sou foda, fui explorado pra caralho. Trabalhei em 3 departamentos diferentes, comecei no departamento de Tech Art, que é basicamente o departamento aí que fica revoltado com todos os trabalhos de outros artistas, tem que basicamente consertar tudo, tá? Consertando erros pra que chegue na mão dos compositores, né? Que seria o render final, né? Que é o clipe final, o shot final. É quase que um Photoshop de filme, tá? A gente usa um software chamado Nuke, que eu usei, e quase sempre tudo quebra e você tem que arrumar rig, animação, babá. Esse foi o primeiro departamento que eu trabalhei. Segundo foi Tech Render, tá? Quando os lighters, que é uma das pessoas lá no final que fazem a iluminação das cenas, geralmente muita coisa quebra, tá? Então o Tech Render é aquela pessoa lá que tem que importar coisa, otimizar efeito, mudar a opacidade de efeito. Então se tem um sangue e o sangue tá com uma cor estranha, a gente corrige lá o sangue no Unreal Engine, e aí os lighters eles mandam o render, né? E vai tudo pros compositors, né? Que fazem o look final. E o terceiro departamento que eu trabalhei foi o de compositing, tá? É aquela coisa, né? O compositor, ele meio que corrige todos os erros aí, deixa tudo bonito. E se não tiver algum erro de animação, se tiver algum erro de textura, os compositors pegam tudo, tá? Meio que cola tudo junto e faz a coloração básica final, faz limpagem de plate, clean up, no caso, né? Tira todos os erros e integra os efeitos, tá? Uma das coisas que eu trabalhei no filme foi, por exemplo, a manopla do Predador Viking, eu que fiz a iluminação dela, tá? E uma das coisas muito legais, rapaziada, desse filme que eu trabalhei foi que a gente teve muita direção criativa, mas a gente teve também muita flexibilidade, então a gente testou muitas coisas. Então quando eu fui dado, assim, o look dev, não sei o caso, o look que eles queriam pra essa manopla do Predador, eles falaram, a gente não sabe o que a gente quer, tá? Obviamente, a gente não quer que ele puxe a alavanca, o negócio fica iluminado do nada. Então ele puxou a alavanca e como eu fiz, foi acendendo algumas partes específicas e acendeu tudo, acendeu a frente. Essa foi a primeira das coisas que eu fiz em compositing, tá? A segunda coisa foi o efeito, né? O soco de plasma ou energia, tá? Foi engraçado que eles tinham bastante direção do que eles queriam pra isso. E acabou que a gente ficou refazendo várias vezes, várias versões, chegando num resultado diferente. E eles gostaram, na verdade, do efeito final, que ficou quase só uma distorção, assim, de calor do fundo, né? E parecia um efeito meio de água, assim, né? Isso foi uma das coisas que eu trabalhei, então foi a arma, o look que a gente chamava Wobble Effect, né? A gente em Comp tava chamando disso, e a capa de invisibilidade, tá? Falei, não, eu quero fazer esse shot, eu quero ter isso no meu portfólio, e acabou que eu fiz um dos shots mais bonitos de invisibilidade, que na verdade são 2 efeitos em um, tá? Vou colocar o shot aí em seguida, que o Predador soca o Anders, né? Que é o filho da Ursa, que me lembra um pouco o Artreus aí do God of War, e primeiro tem o efeito do pulso passando nele e joga ele pra longe, né? Então ele cai, você vê o efeito expandindo, e aí quando volta a câmera do Predador, ele começa a se revelar com efeito de invisibilidade. Muita galera acha que, coisa simples, fala no After Effects, tem um filtrozinho que faz isso. Não, rapaziada, pra você chegar num look que parece de um look a gente chama de orçamento alto, precisa de tempo, precisa de teste, precisa de o diretor ver, fala, puta, isso não funciona, isso funciona. Então foi um desafio que eu tô muito orgulhoso de ter feito, e quando eu entreguei esse shot pro Josh, ele falou, esse shot tá muito legal, né, que é um dos diretores. Não só isso, apareceu no trailer, então tô muito feliz. Vejo a hora aí de colocar no meu reel, quando colocar no meu reel eu vou apresentar aí pra vocês, tá?
Como é que foi trabalhar nesse projeto, rapaziada? Cada uma dessas histórias tinha um viés, assim, uma história muito própria, tá? Eu acho que a história do Japão tem muito pouco diálogo, mas a história realmente é muito comovente, é uma história boa, tá? A arca do Predador na história do japonês é boa também. Eu acho que foi muito bem planejado. Em segundo lugar, eu gostei bastante da história do Viking e da Segunda Guerra Mundial, quase assim equiparado. A do Viking, o que eu achei interessante que acontece muita coisa, tá? O Predador, assim, aparece e morre relativamente rápido depois que ele aparece. Então muita gente não gostou muito disso. Mas, de novo, a parte do Viking vem essa história bem pesada de cru, assim, dos Vikings das antigas. Penúltimo, a gente tem a Segunda Guerra, tá? Que é uma história meio suja, meio ruidosa e cheia de efeito, tá? Então você tem uma coisa que a gente nunca viu antes, que é um conflito aéreo de uma nave de um predador contra um avião. Uma coisa incrível de animação que muita gente esquece é que você fazer um filme de live action tendo que fazer atores, e não sei se você sabe, o predador do filme Prey e de todos os outros filmes é basicamente uma máscara, uma máquina, tá? Então você tem um carinha com controle que faz a máscara piscar, abre a boca, fechar, mas é basicamente um ator vestindo essa fantasia do predador e trabalhando em cima. E quando a gente transforma isso numa animação, a gente pode fazer o que a gente quiser. Não existe universo melhor pra explorar coisas assim absurdas do que os universos predadores. Alguma das coisas que seriam literalmente impossíveis de fazer em live action com essa franquia, ou seria muito caro, seria primeiro, debaixo da água da Ursa contra o predador. Muito caro fazer isso, tá? Câmera debaixo da água. Cara, ia ser uma zona total, ia ficar ruim, não ia ficar legal. Então eles conseguiram executar isso muito bem por animação. A segunda coisa seria a própria guerra aérea, tá? Muito caro, assim, você fazer um shot, assim, de realmente voando em Casablanca, né? Que, pra quem não sabe, aquele cenário, né? Daquela cidade lá em Casablanca, tá? Seria muito caro montar todo aquele cenário, fazer tudo e fazer basicamente a nave voando aí, interagindo com os aviões de uma forma realista. O negócio da animação é que a gente pode fazer isso por um preço muito baixo, então é maravilhoso. Agora vamos conversar um pouquinho sobre os easter eggs, tá? O primeiro easter egg que a gente vai conversar é a lendária pistola de Rafael Adolini de 1715. Você se lembra daquele mosquete que apareceu lá no Predador 2? Então, ele voltou agora para aparecer no filme Killer of Killers como uma das lembranças simbólicas da série, conectando a franquia inteira. Então, o que é muito interessante é que apareceu no Predador 2 lá nos anos 90, e daí apareceu depois no filme Prey, quando o soldado quase morrendo dá a pistola pra nativa, né, Naru, que abre portas assim pra inúmeras histórias. O que será que vai acontecer? Será que o Kenji e o Torres vão fugir? O Kenji agora perdeu um braço. Imagina ele colocar um braço cibernético, que nem o Predador tinha a manopla lá que ilumina. De novo, dando ideia pra vocês pensarem o que pode ser que vai acontecer. Talvez ele substitui o braço dele por um braço cibernético mais forte. Eles vão fugir, eles vão voltar, eles vão tirar a Ursa do gelo, vão tirar mais soldados, eles vão formar uma colônia, vão começar... Sabe, a gente não sabe o que vai acontecer, mas isso abre muitas portas. E eu, particularmente, eu quero ver esse filme em forma de série de TV. Porque imagina, assim, 8 episódios, cada um com 20, 30 minutos, conseguindo ir muito mais em detalhe, assim, pra cada história específica de cada era. Imagina, Predador contra Espartano, Predador medieval, sabe? Tem muitas histórias que eles podem explorar e depois meio que vão colando tudo junto. Começam meio que criar esse arco aí no mundo dos Yautja, né? Quando essas pessoas conseguem se libertar desse sono de gelo e saem meio que dessa... Quase que viram jogos mortais que eles precisam se matar e depois vão lutar contra o predador mais pica das galáxias, literalmente, né? Outra criatura que aparece é o Quetzalcoatl, tá? Que é uma criatura nativa, um monstro nativo do planeta Yautja, tá? E também abre de novo muitas portas aí porque eles vão começar a fazer, porque no filme do Badlands vai ser no mundo dos predadores, então a gente tem que pensar a que ponto e quanto que eles vão explorar, tá? E agora o terceiro, pra mim, e o último easter egg mais interessante, que é o Luiz Ozawa e o Michael Biehn repaginados, tá? Pra quem não sabe, o Luiz Ozawa, que foi o Hanzo, tá? O cara lá da Yakuza que derrotou o Predador em Predador 2, volta com a voz do Kenji, tá? Então ele é o ator que fez a voz do Kenji, mas dessa vez ele não morre. Rapaziada, vamos dar redenção aí pro personagem, tá? Dessa vez o ator não morre e ele consegue não só não morrer, como ele mata o Predador com o irmão dele, que infelizmente morre depois, o Kyoshi, tá? O filme não só quis entregar uma coisa muito especial, mas também quis satisfazer muitos fãs de sci-fi. Conexão com a lore, rapaziada. Esses easter eggs não são só pra fã fanático. Eles criam basicamente um universo novo dos predadores orgânicos. Pra mim, pra ser bem sincero, tá dando muito certo. E por favor, vamos fazer essa série, esse filme virar uma série de TV, pra ter mais trabalho pra mim, eu voltar pra Third Floor, ter mais trabalho, ter mais temporada, contar mais história. Cara, tô rezando pra isso. Esse filme foi incrível de trabalhar. Eu tô muito orgulhoso e, como eu falei pra vocês, eu trabalho em 3 departamentos diferentes. Devo ter feito alguma coisa em pelo menos 60, 70% dos shots desse filme, nem que seja corrigir a cor do sangue,
arrumar uma animação errada, refazer uma coisa, refazer aquilo e depois no final fazer a compositing, tá? Onde eu fiz o efeito do plasma, da explosão de plasma, recarregamento da arma e também alguns shots aí do efeito de invisibilidade, né? Da capa de invisibilidade do Predador. Então eu fico muito feliz aí que o universo do Predador tá começando a ganhar forma, tá? Tem muita gente muito hypada, eu incluso, tá? Eu tô muito hypado aí porque vai vir pela frente. Obviamente, se eu voltar a trabalhar na Third Floor, eu não vou poder falar nada, tá? Mas o fato de eu ter voltado a trabalhar na Third Floor, isso pode indicar alguma coisa, talvez alguma sequência, tá? Mas é isso, rapaziada. É basicamente isso que eu quis trazer nesse vídeo, tá? Se você curtiu aí essa sacada e todas essas migalhinhas aí que eu fui colocando aí, dá um like aí no canal, me segue, rapaziada. Quero começar a fazer mais vídeos. Trabalho na indústria de efeito visual aqui em Vancouver. Trabalhei em filme como Pantera Negra 3, Estado Elétrico, né? Electric State, que saiu no Netflix, Thunderbolts, entre outros, tá bom, rapaziada? E agora eu tô trabalhando em alguns outros projetos também de volta na Digital Domain. Rapaziada, dá um like, segue aí, quero fazer mais vídeos. Se vocês têm alguma pergunta, de novo, eu não posso falar muita coisa relacionada ao que vai acontecer. Então é isso, rapaziada. Até mais.